Olá, gente. Gostaria de falar nesse vídeo aqui para você que não conhece o meu canal. Para você que não conhece, gostaria de falar para você que assista os vídeos que eu posto aí dos meus inscritos, porque é muito importante você saber o que é religião. Então, eles falam sobre religião, que você não sabe o que é religião. Você que é crente, acredita em Deus, acredita nos santos, Nossa Senhora de não sei o que, Nossa Senhora, sabe? Você que acredita em santo, em Deus, em divindades, em deuses, que tudo para você é graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus em tudo. Você que pensa que Deus é um ser todo perfeito, que vive lá no céu, você que acredita em Deus, é muito importante para você ver esses vídeos que eu posto aí, entendeu? Meu objetivo é esse, mostrar a realidade para você. Que a realidade é que não existe Deus nenhum, gente. Para você estar todo o tempo todo dizendo graças a Deus. Não existe Deus nenhum. Graças a Deus que eu recebi uma bênção. Graças a Deus que eu sou abençoado. Gente, os deuses, Deus não existe. Foi uma invenção do homem. Então, esses vídeos que eu posto para vocês aí são vídeos de ateus. São pessoas formadas, pessoas que conhecem a Bíblia, como o professor Eustáquio. E esses outros aí que eu posto são pessoas que sabem, entendem sobre religião, entendeu? Eu já aprendo com eles. Então, através do meu canal, você que é crente vai saber o que é religião. Você vai saber que os deuses foram inventados. Bom dia! Hoje, 18 de fevereiro de 2024, domingo, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Esse, o 17º vídeo, 17º vídeo da série O Livro de Richard Dawkins. Deus, um delírio. Estou aqui fazendo uma série sobre o livro aqui de Richard Dawkins. Começamos, obviamente, pela capa, mostrando tudo isto aqui. Depois, contracapa. E estamos agora no livro, dentro do livro. E estamos na página 12. Desde o vídeo número 6. Estamos ainda na página 12 do livro. E por que eu estou ainda na página 12 do livro? Porque na página 12, o Richard Dawkins faz uma referência ao apologista cristão. Aqui está C.S. Lewis. Aqui está C.S. Lewis. Foi um apologista cristão. Morou na mesma cidade em que mora o Richard Dawkins, Oxford, e estudou também na mesma faculdade onde o Richard Dawkins também estudou. O C.S. Lewis fez letras e teologia. Já o Richard Dawkins, zoologia, aqui. Depois mestrado, doutorado. Muito bem. Então aqui um cientista à minha direita e aqui um escritor, C.S. Lewis, formado em letras e teologia. Muito bem. O Richard Dawkins, ateu, né? Richard Dawkins, ateu. E aqui o C.S. Lewis dizia que na adolescência ele era ateu e depois ele se converteu ao cristianismo. Igreja Anglicana, lá no Reino Unido, na Inglaterra. Então, na página 12, o Richard Dawkins, aqui, referindo-se ao C.S. Lewis, o Richard Dawkins diz que devemos ter cuidado, muito cuidado, com a pessoa que diz assim: eu fui ateu, eu era ateu, mas hoje sou cristão. Que é o caso aqui do C.S. Lewis. Então, muito cuidado com essas pessoas que dizem
Eu era ateu, mas hoje sou cristão. Eis o recado aí do Richard Dawkins. E ele tem toda a razão. Então veja, no vídeo número 6, eu aqui comecei a mostrar os pontos de vista aqui de defesa do cristianismo feitos pelo C.S. Lewis em um dos principais livros dele. Aqui está, Cristianismo Puro e Simples. E quem está acompanhando a série, já são agora com este 17º vídeo, são 12 vídeos, 12, não é? 12. Mostrando aqui passagens de C.S. Lewis, ele defendendo aqui o cristianismo, o que é impossível. Então estou mostrando as ingenuidades aqui do C.S. Lewis. Foi um excelente escritor, um homem que escrevia muito bem. Infelizmente, resolveu aderir ao cristianismo e passou a defender as doutrinas do cristianismo. E aí, como é uma coisa impossível, aí ele, lamentavelmente, aqui, ele deu um passo aí contra o brilho da inteligência dele. Então vou trazer aqui mais uma defesa do cristianismo, e você vai rir aí, feita pelo C.S. Lewis. Certinho, gente? Então vamos aqui devagarzinho. Vamos aqui. Vou trazer aqui a Bíblia. Estou aqui com a Bíblia aqui. Então veja, vou aqui trazer uma passagem bíblica e vamos entrar aí na explicação do C.S. Lewis. Em Efésios, veja bem, Novo Testamento. Novo Testamento da Bíblia cristã está, obviamente, ali entre os textos cristãos, não é? Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, aqui atribuído ao apóstolo Paulo. Então, em Efésios, veja bem, capítulo número 5, versículos 22 e 23, está escrito assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher. Efésios, capítulo 5, versículos 22 e 23. Então está escrito aqui, esse texto é de 2000 anos, numa região infestada de pessoas analfabetas e pessoas muito pobres. Então, quem escreveu isso aqui, a cabeça do escritor aqui cristão, você vê que é uma cabeça retrógrada, atrasada, colocando aí o marido como o cabeça do casal. O marido, o macho, como o cabeça, aquele que pensa em detrimento da mulher. Então veja, se uma pessoa me pergunta assim, Eustáquio, por que no Novo Testamento está escrito que o marido, o esposo, é o cabeça do casal, hein? Por que está escrito isso no Novo Testamento? Por que, Eustáquio? Bom, eu nasci em Sobral, nasci numa família grande, e meu pai sempre dizia, meu filho, seja honesto em sua vida. E eu sou uma pessoa honesta. Então veja, se uma pessoa me pergunta, Eustáquio, por que está escrito no Novo Testamento que o marido, o esposo, é o cabeça do casal? Por quê? Porque o homem e não a mulher. Aí eu digo, como eu sou uma pessoa honesta, eu digo assim, olha, isso aí está escrito no Novo Testamento, que o marido é o cabeça do casal, o esposo é o cabeça do casal. Está escrito isso no Novo Testamento, porque naquela época de profundo atraso, a mulher era vista apenas como um ser inferior. De Gênesis ao Apocalipse, a mulher apanha na Bíblia, porque era um mundo muito antigo, e as mulheres eram consideradas
um ser inferior ao homem, ao macho. Entendeu? Então, de Gênesis ao Apocalipse, a mulher apanha, porque ela era tratada como meramente uma coisa. Então, a Bíblia é contra a mulher, porque é uma visão errônea do mundo antigo sobre o universo feminino. Qualquer historiador da Bíblia honesto diz isso. Qualquer sociólogo honesto diz isso. Qualquer antropólogo honesto diz isso. Que a mulher na Bíblia, ela apanha. Apanha muito, coitada, de Gênesis ao Apocalipse. E é por isso que no Novo Testamento, texto cristão, está escrito que o marido é o cabeça do casal. Viu aí? Essa é a verdade, gente. Porque eu sou uma pessoa honesta. Já o C.S. Lewis, ele sabia que a resposta é essa. Porque está escrito no Novo Testamento que o marido é o cabeça do casal. O C.S. Lewis, como eu também, ele sabia disso. Ele morreu sabendo que a mulher é um ser inferior na Bíblia. Agora, aqui no livro dele, ele não diz isso. Por quê? Porque ele está querendo defender o cristianismo. Então ele não vai dizer uma coisa feia dessa. Eu digo, porque não tenho interesse algum. Meu interesse é propagar a verdade e não a mentira. Então C.S. Lewis morreu sabendo que a mulher, no mundo antigo, era vista como um ser inferior. E de Gênesis ao Apocalipse, a mulher é tratada como um ser inferior. Ele sabia disso. Mas ele aqui não está sendo honesto no livro, porque aqui ele está querendo defender o cristianismo. E revelar a verdade, como eu estou revelando aqui, isso é vergonhoso, seria vergonhoso para o C.S. Lewis. Então aqui ele vai explicar, e é esse aqui o tema do vídeo de hoje, ele vai explicar essa passagem aí, o marido é o cabeça do casal. E você aí, você vai aí achar graça aqui com as explicações dele. Então é isso. Então é isso aqui que vamos estudar hoje. O C.S. Lewis, ele trata disso aqui, que o homem é o cabeça do casal, cabeça da mulher. Ele traz isso aqui nas páginas 148, 149, 150 e 151. Vou mostrar aí as páginas para você aí depois congelar a imagem para você ler na íntegra, né? Então vamos lá. Páginas 148, 149, 150 e 151. Muito bem. Vamos começar aqui, gente, ó. Depois você congela a imagem aí, ó. Você congela a imagem para ler na íntegra. Página 149. Aqui, página 140. Página 148, melhor dizendo aqui, não é? E aqui, 149, olha aqui. Ele explicando isso aí. O marido é o cabeça da mulher, é o cabeça do casal. E aí vem a página 150, aqui. E a página 151. Grave aí. Muito bem, fiz aqui o resumo com as palavras do C.S. Lewis. Então vamos lá. Veja aqui. Nas páginas 148 e 149, ele começa assim. Veja, página 148, ele começa assim. As esposas cristãs fazem o voto de obedecer a seus maridos. Ele começa assim, página 148. Aqui está. As esposas cristãs fazem o voto de obedecer a seus maridos. E ele continua. No casamento cristão, diz-se que os homens são a cabeça, entre aspas.
no casamento cristão, diz-se que os homens são a cabeça. Duas questões, obviamente, se levantam. A primeira questão, ele escreve aqui, ó. Por que a necessidade de uma cabeça? Ele diz aqui. Por que a necessidade de uma cabeça no casal? Ele pergunta aqui, ó. E ele continua, ó. Por que não a igualdade? Por que não a igualdade do homem em relação, do esposo em relação à esposa, hein? Ele pergunta, por que a necessidade de uma cabeça em um casal? E a segunda pergunta, por que a cabeça deve ser o homem, o macho? Você entendeu aí? Então veja, ele faz aqui, o C.S. Lewis, duas perguntas. A primeira pergunta que ele faz aqui, ó, ele vai explicar por que um casal, a vida de um casal, por que a vida de um casal precisa de uma cabeça, de um líder. Ele vai explicar isso aí. Por que a vida de um casal cristão precisa de um líder, uma cabeça? Por quê? É a primeira pergunta. E a segunda pergunta, e por que essa cabeça no casal tem que ser o homem, o macho? Por que não pode ser a mulher? Ele pergunta aqui, ó. E ele vai tratar disso aí nas páginas 148, 149, 150, 151. E você vai morrer de rir isso aí. Você entendeu? Porque ele não diz, ele não teve coragem de dizer a verdade. Que é porque no mundo da Bíblia, o homem, o macho, era tratado como um ser superior à mulher. É por isso que a mulher é inferior na Bíblia. Mas ele não teve essa coragem de dizer o que eu estou dizendo aqui, que é a verdade. E aí ele vai florear a coisa e não vai sair do lugar. Então vamos lá. Vamos estudar aqui a primeira pergunta. Qual é a primeira pergunta? Ele vai explicar por que a vida de um casal cristão precisa de uma cabeça, de um líder pensante. Por quê? Ele vai explicar isso aqui. Sabe por que ele diz logo aí? Ele diz assim, ó. A necessidade de uma cabeça, de um líder na vida de um casal cristão. A necessidade de uma cabeça segue-se da ideia de que o casamento é permanente. Ele está dizendo aqui que, já que o casamento é permanente, até que a morte separe os cônjuges, ele está dizendo que o fato de o casamento ser permanente já exige uma cabeça pensante. Isso é para você morrer de rir, gente. Ele faz isso aqui porque ele não teve a coragem de dizer a verdade, como eu digo aqui. Então ele está dizendo que o casamento ali, um homem e uma mulher cristãos, os dois, ali exige ali uma cabeça, um líder. Você entendeu? E por quê? Porque ele disse que o casamento é permanente. Se o casamento é permanente, exige um líder. Exige um líder. Ele está explicando por que a exigência de uma cabeça pensante em um casal cristão. É para você morrer de rir. Mas vamos lá. Então ele diz assim, que um homem casado e uma mulher casada, os dois, um casal cristão, o esposo e a esposa. E aí acontecem duas coisas. Diz aqui o C.S. Lewis. Se o casal estiver de acordo, que é o ideal para o C.S. Lewis, se o casal estiver de acordo, o casal, o homem, o esposo e a esposa estiverem de acordo, no sentido de que não precisa ali haver um líder naquela relação conjugal, então, se existe acordo entre o homem e a mulher de que não existirá um líder no casamento, entendeu? Então ele diz, o C.S. Lewis, que isso aí é o ideal, que não haja liderança por parte nem do homem e nem da mulher no casamento, entendeu? Ele diz que se os dois maridos, se os dois cônjuges, o esposo e a esposa, concordarem em dividir a liderança, então não precisa de um homem ser o líder e nem de a mulher ser a líder, entendeu? Diz ele que se os dois estiverem de acordo, não precisa de líder, que é o ideal isso aí.
e é o ideal mesmo. Em um casamento não pode existir liderança alguma por parte de um dos cônjuges. Diante de um casamento não vai dar certo isso aí. Então o ideal seria que não houvesse líder, cabeça em um casal. É o que ele diz aqui, o ideal seria isso. Agora, ele diz aí que a diferença, ele diz que existem casais que não estão de acordo. A mulher não concorda com o homem em ser o líder, o cabeça. E o homem não concorda em que a mulher seja a líder, a cabeça. Entendeu? A mulher. Então, quando não existe acordo, diz aqui o C.S. Lewis, então só há dois casos aí possíveis. Entendeu? Ele dizendo que não havendo acordo entre o esposo e a esposa sobre quem será o líder, não havendo acordo, de duas uma, ou o casal vai se separar, ou então um deles vai escolher aí, podem ficar juntos e um deles aí vai aceitar a liderança do outro. Veja que loucura. Ora, se o esposo e a esposa, veja bem, não concordam, veja, o esposo e a esposa não concordam em que um deles seja o líder, ou seja, a mulher não aceita o marido como líder e o marido não aceita a mulher como líder. Então, se isso acontece, eles estão em desacordo, podem ocorrer duas situações, diz aqui o C.S. Lewis. Ou o casal se separa, pode se separar, ou o casal pode ficar junto e escolher um líder. Veja aqui a maluquice dele. Ora, se o casal está em desacordo, a mulher não aceita o marido como líder e o marido não aceita a mulher como líder, e se eles ficarem juntos, a esposa não vai permitir que o marido seja líder e o marido não vai permitir que a esposa seja líder. Então, a única coisa aí, se estão em desacordo, vai ser a separação. Você entendeu? E ele dizendo aqui que se o marido e a mulher estiverem em desacordo, um vai escolher o outro para ser o líder. Não vai! Se estão em desacordo, se a mulher, a esposa, não aceita o marido como o cabeça, o líder, e o marido não aceita a esposa como o cabeça, a líder, é óbvio que se eles ficarem juntos, vai haver briga. Um não vai aceitar a liderança do outro. Então você vê aqui que o raciocínio do C.S. Lewis é muito ingênuo para a primeira pergunta aqui. Entendeu? Veja que ele aqui diz que o ideal seria que a esposa e o esposo estejam de acordo, né, sobre não liderança, para que não exista liderança em um casal, para que não exista o cabeça em um casal. Seria o ideal, ele mesmo diz aqui no livro. E aí ele está certo, igual a mim. O ideal em um casal é que não exista o cabeça, o líder em um casal. E ele mesmo diz aqui que o ideal seria isso, que não houvesse líder em um casal. Ele mesmo aqui indo contra o cristianismo, porque o cristianismo diz, o marido é o cabeça da mulher, porque no mundo do cristianismo a mulher era um ser inferior. E o próprio C.S. Lewis, quando diz que o ideal seria que não houvesse liderança, ele está também aí sem querer contra o Novo Testamento, contra o cristianismo. Então, explicado isso aí, né? Ele explicou na primeira pergunta por que a liderança em um casal. Ele explicou isso aí, por que a liderança em um casal. Agora ele vai explicar por que essa liderança tem que ser o homem, o macho, e não a mulher. Ele vai explicar agora. E você vai rir muito aí. Então veja, vamos aqui à segunda pergunta. Aqui está. O C.S. Lewis vai explicar assim, por que a cabeça em um casal cristão deve ser o homem, o macho. Por quê? Vamos lá. Ele escreve assim: a esposa não admira essa situação de liderança, de exercer liderança sobre o marido. Ele escreve assim. Ele está dizendo aí
que, como a gente vê aqui na nossa sociedade brasileira, a gente vê muitas mulheres aí na liderança, não é? Marido desempregado, a mulher que trabalha e que sustenta a família. Então ele diz aí que quando a mulher está nessa situação com seu marido, a mulher trabalhando, o marido desempregado, ela é que sustenta a família por completo. Diz aqui o C.S. Lewis que a mulher não se sente bem com isso. Ela não se sente bem com isso. Ela na liderança, entendeu? Ela não se sente bem com isso. O primeiro ponto aqui. Ele diz, ela não fica feliz quando alguém diz que ela é a cabeça, que ela é a chefe da família. A mulher não fica feliz com isso, diz ele. Aí ele continua aqui outro ponto. Ele diz assim, deve existir algo de antinatural, ou seja, deve existir algo contra a natureza na liderança da esposa sobre o esposo. Ele está dizendo aqui, o grande C.S. Lewis, que quando a mulher é a líder de um casal, o marido desempregado, a mulher é que sustenta o marido, controla tudo, ele diz que a mulher fica perdida nesse posto aí de liderança. Entendeu? Então ele diz aqui que deve existir algo de antinatural, ou seja, algo contra a natureza, quando a mulher exerce a liderança em um casal. Ele diz aí que deve existir algo antinatural, uma coisa contra a natureza, porque o mais exato seria o macho na liderança do casal e não a esposa. Então ele diz que quando a esposa exerce a liderança em um casal, em um lar, ela é o cabeça do marido contra a Bíblia. Ele diz que existe algo de antinatural que não se encaixa. E aí ele diz assim ainda, outro ponto, ele diz, para mim, veja bem, as relações de família com o mundo exterior devem ficar com o macho, o marido, porque é mais justo, o marido é mais justo do que a esposa em relação às pessoas de fora. Gente, isso aqui é para você rir muito. Como é que pode C.S. Lewis, um homem inteligente, um grande escritor, escrever uma besteira dessa aqui, tentando defender o cristianismo? É impossível. Aí ele cai no ridículo aqui. Então eu vou repetir. Ele diz assim, para mim, as relações de família com o mundo exterior devem ficar com o marido, porque o marido é mais justo em relação às pessoas de fora do que a mulher. Aí ele diz, a mulher luta pelos filhos e pelo marido contra o resto do mundo. E ele continua, a mulher é a curadora especial dos interesses da família. O esposo tem a última palavra, o macho, olha aí, o esposo tem a última palavra para proteger as outras pessoas do intenso patriotismo familiar da esposa. Então veja, ele está dizendo aqui o seguinte, a esposa não fica contente quando alguém diz que ela é a líder do casal. Outra coisa, ele diz que deve existir algo de antinatural na liderança da mulher sobre o marido. Quando a mulher domina o marido, quando a mulher é o cabeça do casal contra o Novo Testamento, ele diz que deve haver alguma coisa de antinatural, porque a mulher não se sente bem com isso. E ele diz que o esposo deve ser a cabeça, o esposo, o macho, porque o macho, o homem, é mais justo em relação às pessoas de fora. Viu aí? O C.S. Lewis, em vez de ser honesto, como eu sou aqui, bastava ser honesto, dizer que na Bíblia está escrito que o marido é o cabeça da mulher, é o cabeça do casal, porque na Bíblia a mulher era tratada igualmente a mero objeto. A mulher era considerada um ser inferior. Essa é a verdade. Ele devia ter dito isso, mas ficou com vergonha. E aí está inventando isso aqui. E aí a coisa piora mais ainda. Então veja, ele diz aí que, veja bem, ele diz aqui que parece que é antinatural
parece que é contra a natureza quando a mulher é o cabeça do marido, é o cabeça do casal, a mulher. Ele diz aí que parece uma coisa antinatural, porque a mulher não gosta disso. Ela gosta quando ela é dominada pelo homem, diz ele. Não ria, porque você vai atrapalhar a minha explicação aqui. Por favor, não ria. Então veja, ele diz que parece que existe algo de antinatural quando a mulher exerce a liderança no lar, no lugar do marido. Parece que é contra a natureza. Não é, não. Eu vou explicar aqui. Isso aí não é questão de a mulher ser inferior ao homem no sentido biológico. Não é biologia. É cultura. Você entendeu? É cultura. É por isso que quando uma mulher exerce a liderança em um casal, a mulher é o cabeça do marido, como a gente vê muito aqui no Brasil hoje, a mulher é o cabeça do marido. A mulher é o cabeça do lar. Ela trabalha, o marido desempregado, e a mulher faz tudo. Paga todas as despesas, assume a liderança da casa. Então, quando isso acontece, o marido vive às custas da esposa, entendeu? Ela é a líder. Quando isso acontece, a mulher, ele diz aqui que o homem fica chocado também, o homem, porque o homem gosta de ser o líder da família. Mas como é a mulher, então isso aí causa vergonha para o marido, porque ele está na dependência da mulher, da esposa, entendeu? Ele diz que isso aí é antinatural, né? Parece que é uma coisa antinatural a mulher ser a líder. Mas não é contra a natureza, não. É a cultura. Vou explicar para você. Numa sociedade patriarcal, como é a Bíblia, a mulher é um ser inferior na Bíblia. O homem é acima da mulher, entendeu? É por isso que está lá na Bíblia, o marido é o cabeça da mulher, porque a mulher na Bíblia era um ser inferior. Então veja, dentro de uma sociedade patriarcal, o quadro é esse. O homem, o marido, é o líder, o cabeça da mulher, numa sociedade patriarcal. Então isso é questão cultural, costume e não biologia. Porque o homem não é mais forte que a mulher biologicamente, entendeu? Você vê mulheres aí inteligentíssimas em lideranças de empresas, né? Magazine Luiza aí, né? A Luiza, né? A Luiza lá no Magazine Luiza, não é isso? Administra empresas, a mulher competente, líder. Então não é isso. Quando a mulher casada e ela está numa posição de liderança em relação ao marido, não é que seja antinatural, não. É por causa da cultura. Nessa cultura patriarcal, a mulher é vista como ser inferior. Quando a mulher assume a liderança, isso choca a mulher e choca o marido. Mas choca não porque é antinatural, como diz aqui o C.S. Lewis, é porque é cultural. As pessoas são acostumadas a ver o marido liderando, não é? A família, né? O marido é o cabeça da mulher. A gente vê isso dentro da sociedade patriarcal. Então a pessoa se acostuma com isso. E quando a coisa se inverte, a mulher passa a ser a líder, aí isso aí choca. Por quê? Porque fere o costume. Mas o fato de a mulher ser inferior ao homem numa família não é biologia, não. É a cultura. A mulher, numa sociedade patriarcal, sempre é no campo inferior. O homem é o cabeça da mulher, numa sociedade machista. E quando isso se inverte, a mulher passa a ser a líder, aí causa espanto, porque se quebra um costume. Você entendeu? Então é questão cultural. Colocar o homem sobre a mulher é questão cultural e não biológica. Você entendeu? Vou dar um exemplo aqui. Em 1975, eu estava com 19 anos de idade, morando em Sobral ainda. Em dezembro eu fui morar em Fortaleza, com 19 anos de idade. Aí eu me lembro aí, agora a pessoa não sei. Eu sei que naquela época, o homem na cultura brasileira não usava brinco. Você entendeu? Em 1975, eu lá em Sobral. Aí apareceu lá um homem, lá em Sobral, usando o brinco. Então veja,
na cultura em que eu morava, lá em Sobral, olha a cultura aí. Usar brinco era coisa de mulher. Mas aí apareceu lá um homem em Sobral, não me lembro o nome dele, eu vi o cara com 2 brincos aqui, ó, um brinco aqui e um brinco aqui, ó. Então, isso aí é uma ruptura de um costume. Não é antinatural, não é contra a natureza um homem usar brinco. Não é contra a natureza a mulher aqui ser a líder da família. Não é contra a natureza, é contra a cultura. Então veja, no mundo em que eu vivia, lá em Sobral, só mulheres usavam brincos, homem não. Aí quando apareceu um homem com brinco, quebrou o costume. Aí quando se quebra o costume, as pessoas acham a coisa estranha. As pessoas diziam que quem usa brinco é viado, homossexual. E todo mundo ficava olhando para o homem com brinco. Então veja, um homem usando brinco não é uma coisa contra a natureza, é contra a cultura. Da mesma forma, a mulher aqui. Quando a mulher, no mundo patriarcal, a mulher ela é vista como um ser inferior. Daí, na Bíblia, o marido é o cabeça da mulher. Isso é costume. As pessoas se acostumam com isso. Só que quando inverte a coisa, a mulher passa a ser a líder, isso aí quebra o costume. Então, veja, quebra o costume. A mulher agora é a líder. E isso aí causa impacto. O marido fica com vergonha quando ele depende totalmente da mulher. Viu aí? Mas não é que isso seja contra a natureza, não. A mulher ser a líder em uma família não é contra a natureza. É contra o costume errado. A mulher sempre no plano inferior. Aí quando ela assume o lugar do homem na liderança, aí vem essa reclamação aí. É a que faz aqui o C.S. Lewis. Entendeu? Ele vai pelo lado totalmente errado. Ele diz que parece ser antinatural, parece ser contra a natureza, uma mulher liderar o casal. Não é contra a natureza, é contra os costumes. Se você mora numa cultura em que a mulher é inferior ao homem, quando ela passa a ser superior, líder no casal, aí todo mundo sente aí a diferença. Mas não é que seja antinatural uma mulher ser líder. Não é antinatural. Pelo contrário. Você entendeu? Aí como o C.S. Lewis tenta defender uma coisa aqui que não vai dar certo. Ele tinha que ser honesto como eu fui aqui. Ele tinha que dizer assim, essa expressão, o marido é o cabeça da mulher, está na Bíblia, porque a Bíblia era um livro contra a mulher. A mulher era um ser inferior na Bíblia. Bastava dizer isso. Você entendeu? Muito bem. Vamos agora trazer algumas passagens bíblicas aqui. Só umas 3. Para você ficar ciente de que a mulher na Bíblia era um ser inferior. Vamos lá. Vou repetir aqui Efésios, né? Epístola. Epístola, carta. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Então aqui, capítulo 5, versículos 22 e 23, está escrito assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher. Viu aí? O marido é o líder em um casal cristão. Viu aí? Vamos agora ao Evangelho de João. Estou apenas dando aqui algumas passagens para que você entenda. O Evangelho de João, não é? Capítulo 16, versículo 21. Veja aí a inferioridade da mulher e a superioridade do macho no mundo da Bíblia. Diz assim: a mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas, depois de nascido o menino, e não a menina, mas depois de nascido o menino, o macho, a mulher já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um menino. Viu aí? Vou reler para você.
Evangelho de João, o quarto evangelho. Você tem Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 21, está escrito assim: a mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas, depois de nascido o menino, o macho, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um menino. Viu aí? A superioridade do macho na Bíblia, em prejuízo da fêmea, da mulher. Está dito aqui em João que uma mulher grávida que está perto ali de parir, essa mulher está triste, porque ela está com medo, né? Porque naquele tempo, há 2000 anos, a mulher sofria muito com o parto, não é? Então veja, então a mulher diz aqui que a mulher tem tristeza quando vai parir. Agora, aí quando nasce um menino, um macho, e não uma menina, quando nasce um menino, aí a mulher já nem se lembra da tristeza, pelo prazer que a mulher tem de ter nascido ao mundo um menino, um macho, e não uma fêmea. Viu aí, gente? A Bíblia é a marca da inferioridade da mulher na Bíblia. Então aqui está mais uma prova. E você vê muito isso, quem estuda a história do homem, vê muito isso. No mundo antigo, na sociedade em que vivia Jesus, no Novo Testamento, que era um mundo judeu, Jesus era judeu. Coloque isso na sua cabeça. Jesus não era cristão, ele era judeu, nos 4 evangelhos. Ele vivia numa sociedade judaica, a mulher inferior ao homem. Você entendeu? Não acredite em pastores evangélicos, eles estão enganando você, porque você não estuda a Bíblia. Então, na Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, a mulher apanha, é tratada como um ser inferior. E aqui está mais um exemplo, dizendo que a mulher, quando está perto de parir, ela está triste. Mas quando nasce um menino, um macho, ela fica feliz. E não uma menina. Viu aí? Você entendeu? Você vê muito no mundo antigo, era assim. Você vê filmes aí de reis no mundo antigo. Então, a mulher do rei, quando estava para parir e nascia uma menina, o rei ficava triste, porque ele queria um menino, um macho. Viu aí? O mundo antigo era do macho e não da mulher. E aqui está a inferioridade da mulher na Bíblia. Outro exemplo, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, Novo Testamento também. Primeira carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 7, 8 e 9. Aqui também a mesma coisa, a inferioridade da mulher, fêmea, diante do macho, do homem. Diz assim: porque, na verdade, o homem, o macho, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, olha aí. Mas a mulher é glória do homem, olha aí. E continua: porque o homem não foi feito da mulher, olha aí, e sim a mulher do homem. Olha aí a ignorância. Olha a inferioridade da mulher na Bíblia de novo. Aqui diz, que o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele, o homem, o macho, a imagem e glória de Deus. A mulher não. A mulher não é imagem nem glória de Deus. A mulher é glória do homem. Porque na lenda de Adão e Eva, o homem foi criado primeiro, né? Adão. E do Adão é que, na lenda, o Deus fez a mulher. Então veja aí, a inferioridade da mulher também aqui, 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 7, 8 e 9. Aqui está, que o homem, o macho, sim, o homem é imagem e glória de Deus. A mulher não. A mulher é glória do homem. Viu aí? Porque na lenda bíblica,
que foi feita por um hebreu que tinha preconceito em relação à mulher, ele criou a lenda em que o Deus criava o homem, Adão, e que Adão foi criação direta de Deus, a mulher não, a fêmea não. A fêmea foi criada a partir de Adão, da costelinha de Adão, entendeu? Na lenda. Gente, é o que eu digo aqui, olha. É lamentável que o C.S. Lewis, um grande escritor, que dizia que era ateu na adolescência e depois agarrou o cristianismo. Olha, isso aqui é uma vergonha para a imagem dele. Escrever essas besteiras aqui defendendo o cristianismo. Por quê? Porque é impossível defender as doutrinas do cristianismo. E aqui no livro, veja, ele aqui falando sobre a passagem bíblica que diz: o marido é o cabeça da mulher. E ele aqui, em vez de dizer, como eu disse, em vez aqui de ser honesto, dizer que essa expressão na Bíblia, o marido é o cabeça da mulher, isso está na Bíblia, porque no mundo da Bíblia, a mulher era um ser inferior, era equiparada a um objeto, a um bezerro, a um boi, a mulher. Então ele tinha que ser honesto, como eu estou sendo honesto. Essa expressão, o marido é o cabeça da mulher, está na Bíblia, porque era um mundo patriarcal, tudo de bom para o macho e tudo de ruim para a mulher. Ele tinha que dizer isso, ser honesto como eu aqui, lá de Sobral. Mas ele foi desonesto aqui. Ele não podia dizer o que eu disse aqui, porque isso aí acabaria com o cristianismo. Aí ele inventa, né, que a mulher, né, tem que cuidar dos filhos, é melhor a mulherzinha cuidando dos filhos, né, fazendo palavras cruzadas, assistindo a novelas, né. Já o homem não, o homem tem que trabalhar, o homem é mais justo do que a mulher. É para você morrer de rir, gente. Isso é triste, isso aqui, ó. Isso é triste. Dá vontade de chorar aqui, cara. Porra. Dá vontade de chorar, mas não vou chorar, não. Vou chorar, não. Então é isso aí, gente. 17º vídeo, ó. Maravilhoso livro, ó. Doutor aqui, ó, cientista Richard Dawkins. Um gênio, inteligentíssimo e muito culto. Ele citou o C.S. Lewis por duas razões. Porque o C.S. Lewis é muito querido no mundo cristão. E a segunda razão, ele citou o C.S. Lewis porque o C.S. Lewis morou na mesma cidade em que mora o Richard Dawkins, Oxford, no Reino Unido. E os dois estudaram na mesma universidade, Oxford. Por isso ele citou o C.S. Lewis. Certinho aí? Mais um vídeo e muito obrigado.